Era uma vez, em um tempo esquecido pelas crônicas, quando as luzes dos templos mal conseguiam afastar a escuridão que se esgueirava pelas ruelas de Taan, uma cidade de granito cinzento e almas ainda mais pálidas. A peste, conhecida como flagelo carmesim, varria suas casas, deixando um rastro de definhamento e desespero que se estendia como um sudário sobre cada beco e praça. As ruas, antes vibrantes com o burburinho dos mercadores e o riso das crianças, agora ressoavam com o arrastar de pés doentes o lamento fúnebre dos sinos da catedral, cujos toques se tornaram um constante lembrete da morte iminente. As casas, outrora lares acolhedores repletos de vida, transformavam-se em covis de doença e morte, suas portas barricadas por medo e desconfiança, formando um labirinto de isolamento. Nas noites, o uivo distante de cães famintos e o crepitar ininterrupto de piras funerárias compunham a sinfonia mórbida da cidade, um som tão palpável quanto a névoa úmida e fétida que subia do rio. O ar era pesado com o cheiro de decomposição, de incenso barato usado para mascarar o fétido, e de um desespero tão denso que parecia sufocar até mesmo as brasas das tochas. A podridão no ar, o gemido incessante dos doentes, a face macilenta e desfigurada da morte que passeava livremente, tudo isso o inquisidor Valerius atribuía, com uma certeza quase maníaca, a uma corrupção espiritual, a demônios onipresentes que se alimentavam na fraqueza humana, esperando o momento certo para devorar as almas dos aflitos. Nesse cenário sombrio, emergiu a figura de inquisidor Valerius, um homem de fé inabalável, cuja devoção era tão imponente quanto a catedral de pedra que dominava o horizonte, uma sentinela sombria sobre a desgraça da cidade. Valerius, com sua túnica escura de lã grossa e o símbolo flamejante da Ordem da Purificação bordado no peito, um olho em chamas, símbolo da vigilância divina. Era uma figura de autoridade temida e reverenciada. Seus olhos, embora vissem o sofrimento que se espalhava à sua volta, estavam vendados pela certeza inabalável de que o mal era uma entidade externa, uma força demoníaca sepulgada com fogo e fúria, com a brutalidade necessária para extirpar a raiz da corrupção. Ele acreditava, com uma convicção granítica, que a salvação da cidade dependia da erradicação total de qualquer vestígio de heresia ou impureza, e que cada grito de dor era um passo em direção à redenção coletiva. As tochas, que seus acólitos carregavam com obediência cega, não iluminavam apenas o caminho nas ruelas escuras, mas simbolizavam a luz da verdade divina que ele buscava impor, uma luz que, para muitos que sofriam, era mais cegante e opressora do que libertadora. O som do braseiro aquecendo no pátio da catedral, com o crepitar da lenha e o silvo da fumaça, anunciava a chegada de mais um dia de purificação. E o silêncio pesado que pairava sobre a praça era apenas quebrado pelos sussurros de medo e resignação dos que assistiam, impotentes à sua própria desgraça. A cada dia que passava, Valerius e seus acólitos, armados com tochas e orações murmuradas em latim arcaico, vasculhavam os bairros, buscando os infectados pela alma, aqueles que, em seu desespero, poderiam ter sucumbido a pactos profanos ou a tentações demoníacas. Jovens e velhos, ricos e pobres, fracos e fortes, ninguém estava salvo da vigilância implacável do inquisidor e de sua fanática ordem. As prisões da catedral, antes usadas para criminosos comuns e pequenos delitos, agora ressoavam com os ecos de confissões arrancadas pela tortura, um coro macabro de dor e desespero, onde o crepitar da fumaça de incenso misturava-se ao cheiro acre de carne queimada e ao gemido incessante dos purificados. Gritos desesperados ecoavam pelas masmorras de pedra, o som reverberando nas paredes úmidas, o que era justificado pela necessidade de expulsar as impurezas e demônios que se escondiam nas almas. A magia de cura, que em outros tempos poderia ter aliviado o sofrimento e salvado vidas, era vista com profunda desconfiança, rotulada como um disfarce sutil para a corrupção. Qualquer curandeiro que ousasse praticar suas artes sem a bênção explícita da ordem era rapidamente silenciado, preso, ou pior, queimado em praça pública como herege. A voz de Valerius, grave e retumbante, era ouvida em sermões inflamados nas praças, prometendo a erradicação total do mal, a restauração da pureza de Taan, mesmo que isso significasse purgar a cidade inteira, até que apenas as cinzas da retidão restassem. O rugido da multidão,
alimentado pelo medo e pela tênue esperança de salvação. Era um som que Valerius interpretava como aprovação divina, um sinal de que seus métodos, por mais brutais que fossem, eram justos. A jornada de Valerius rumo à verdade, uma verdade que ele não estava preparado para enfrentar, começou com um sussurro, uma pequena e quase imperceptível rachadura na sua armadura de fé inabalável. Uma das vítimas da peste, uma velha tecelã chamada Elara, conhecida por sua bondade e caridade inquestionáveis, foi arrastada para os interrogatórios. Elara, com seus cabelos brancos como neve e mãos calejadas pelo trabalho árduo da tecelagem, era uma figura de fragilidade aparente, mas seus olhos, embora cansados, mantinham uma centelha de dignidade e uma quietude que Valerius não conseguia decifrar. Ela não tinha bens materiais de valor, não professava heresias conhecidas, nem demonstrava sinais óbvios de pactos sombrios ou possessão. Mesmo assim, a tosse convulsiva que a consumia e as manchas carmesim em sua pele eram, para Valerius, provas irrefutáveis de uma possessão demoníaca. Ele a observou detidamente, buscando qualquer sinal de resistência demoníaca, qualquer vestígio de um demônio lutando para permanecer, mas encontrou apenas um silêncio obstinado, uma recusa em clamar por misericórdia ou confessar qualquer pecado oculto. Durante a noite, enquanto Valerius se preparava para o interrogatório final de Elara, um de seus acólitos, um jovem novato com um coração ainda não endurecido pela brutalidade e o fanatismo da Inquisição, confessou em segredo, com a voz embargada pelo medo, que a velha Elara havia sido vista por último em contato com o Conselho dos Anciãos, pedindo ajuda. O Conselho, que governava a cidade com mão de ferro e era reverenciado por Valerius como bastião da ordem da fé, era intocável. No entanto, a simples menção de seu nome, naquelas circunstâncias tão estranhas e perturbadoras, plantou uma semente de dúvida e desassossego que o incomodou profundamente, uma sensação gélida que começou a se espalhar em seu peito. O som do vento uivando pelas frestas da catedral parecia carregar as vozes daqueles que Valerius havia silenciado, um coro fantasmagórico que agora zombava de suas certezas absolutas. Valerius, embora relutante em questionar a autoridade e a probidade do conselho, sentiu uma pontada de desassossego, uma dissonância interna que ele não podia ignorar nem reprimir. Ele se esforçou, com todas as suas forças, para rechaçar a ideia, atribuindo-a ao medo e à imaturidade do jovem acólito, ou talvez à malevolência sutil dos demônios que tentavam corromper sua mente com insinuações venenosas. Contudo, a dúvida, como um veneno lento e insidioso, começou a corroer suas certezas, asfixiando sua fé como uma erva daninha que cresce inexoravelmente na rocha mais sólida. Ele se viu, nas madrugadas solitárias, revisitando os registros empoeirados dos interrogatórios passados, procurando padrões que antes ignorara, pequenas inconsistências nas confissões que, agora, ganhavam uma nova e perturbadora luz. As histórias de desespero e rendição, antes tidas como provas inequívocas de possessão, agora pareciam mais complexas, com detalhes sobre figuras sombrias que se moviam furtivamente nas sombras dos bairros ricos, prometendo curas milagrosas e riquezas incalculáveis em troca de lealdade eterna. Contudo, essas figuras nunca eram as criaturas monstruosas que Valerius esperava, não eram as bestas de pesadelo que ele caçava, mas sim homens e mulheres de boa aparência, vestindo mantos finos e joias cintilantes, com vozes persuasivas e sussurro de poder que seduziam os desesperados. O som de seus próprios passos no corredor frio e úmido da catedral ecoava em sua mente. Cada eco uma pergunta sem resposta, um fragmento de sua fé que se desprendia. A recusa obstinada de Elara em confessar, mesmo sob a ameaça iminente da pira, perturbou Valerius profundamente, mais do que qualquer grito ou súplica que ele já ouvirá. Ela permaneceu em silêncio, seus olhos fixos em Valerius, não com ódio ou desafio, mas com uma estranha e serena resignação que ele não conseguia compreender, uma quietude que o perturbava até a alma. Seus acólitos, acostumados à eficiência e à brutalidade de seu mestre, viam sua hesitação, e murmúrios começaram a circular entre eles, como um incêndio subterrâneo, alimentando a desconfiança. A autoridade de Valerius, antes incontestável e respeitada por todos, parecia rachar sob o peso de suas próprias incertezas. Sua figura antes imponente agora parecia diminuída. A cidade,
Já em frangalhos, estava à beira de uma rebelião aberta, os doentes morrendo a centenas e os purificados aumentando em número nas piras que ardiam sem cessar. A fé no Inquisidor, antes inabalável e a única esperança de muitos, começava a vacilar e o desespero se tornava palpável. Quase um ser vivo, uma entidade escura que se espalhava pelas ruas. O choro distante de uma criança, faminta e doente, ecoava pelos becos, um lembrete constante da realidade brutal que se recusava a ser varrida para debaixo do tapete de sua fé cega. O som dos sinos da catedral, que antes anunciava a esperança da salvação, agora parecia apenas um lamento de morte, um dobre fúnebre para a alma de Tan. Valerius, em um ato de desespero crescente e guiado por uma intuição perigosa que ele jamais admitiria ter, decidiu ir ao encontro de um recluso, um antigo escriba da catedral, Silas, que havia sido excomungado há anos por ousar questionar os dogmas mais sacrossantos da igreja. Silas vivia em um casebre isolado, quase ruindo, escondido entre as ruínas esquecidas de um antigo cemitério, um lugar onde a morte e o esquecimento se misturavam à vida. O casebre era cercado por pilhas desordenadas de livros e pergaminhos antigos que, para a Inquisição, eram a própria essência da heresia e do conhecimento proibido. O ar em sua casa era pesado com o cheiro de mofo, de papel envelhecido e de uma sabedoria há muito tempo esquecida. O velho escriba, com sua barba desgrenhada e olhos penetrantes que pareciam ter visto eras de ascensão e queda, parecia enxergar através da alma de Valerius, como se lesse a verdade por trás de sua armadura fanática. Silas, sem rodeios, compartilhou histórias de uma antiga linhagem de necromantes que, há séculos, buscou o poder sobre a vida e a morte, e cujos experimentos malignos haviam trazido pragas devastadoras em tempos passados, antes mesmo do nascimento da Ordem. Silas, no entanto, não mencionou demônios de chifres e caudas, mas sim a ambição humana desmedida, a sede insaciável de poder que poderia levar à perversão da vida e à corrupção mais profunda da alma. O farfalhar das páginas, enquanto Silas falava em sua voz rouca, as lendas de uma magia profana que se alimentava da miséria e do desespero humano, soavam como um presságio sombrio, um aviso sussurrado do que Valerius estava prestes a descobrir. A revelação de Silas, a ideia chocante de que a peste poderia ser resultado de uma ação humana deliberada e não de uma maldição demoníaca ou castigo divino, chocou Valerius em suas profundezas mais íntimas. Ele relutou com todas as suas forças em aceitar essa nova e aterrorizante perspectiva, pois isso derrubaria todo o alicerce de sua fé, todo o propósito de sua vida dedicada à caça de demônios, toda a sua existência. Como um guerreiro que, no meio de uma batalha, perde sua espada, ele se sentiu desarmado, sua identidade desfeita em estilhaços. A noite trouxe visões perturbadoras, pesadelos vívidos que o assombravam. Os rostos de inocentes que ele havia julgado e condenado à fogueira, misturados a figuras sombrias e terrivelmente familiares do Conselho dos Anciãos, suas feições distorcidas em sorrisos malévolos e sádicos. O odor de enxofre que ele sempre associara aos demônios e ao inferno começou a parecer mais com o cheiro de ervas e poções, um aroma terroso, adocicado e doentio que flutuava no ar, penetrando em seus pulmões. A voz de Silas, tranquila mas firme, ecoava em sua mente, confrontando suas mais profundas, arraigadas crenças, desafiando tudo que ele acreditava ser verdade. A dúvida se solidificava, transformando-se em uma certeza gelada e sombria. Determinado a desvendar a verdade por si mesmo, Valerius iniciou uma investigação secreta, infiltrando-se nas profundezas da cidade, onde a luz da lei da fé mal alcançava, onde a podridão era a norma e a esperança uma miragem. Ele se disfarçou como um peregrino anônimo, com um capuz puxado para cobrir seu rosto severo, e se misturou aos doentes e desesperados, seus ouvidos atentos aos sussurros de desespero e às sombras que se moviam. Ele observou as sombras que se moviam furtivamente entre os becos mais escuros de Tarn, figuras encapuzadas que entregavam pequenos frascos a alguns enfermos selecionados, sempre os mais obedientes e subservientes. Foi ali, nas profundezas da desgraça humana, que ele testemunhou que seus olhos vendados pela fé jamais permitiriam. Membros proeminentes do Conselho dos Anciãos, os pilares da sociedade de Tarn,
os bastiões de sua crença, distribuindo poções e curas duvidosas, mas não aos mais necessitados, e sim a poucos escolhidos se demonstravam lealdade inquestionável e subserviência cega. O som do líquido tilintando nos frascos e sibiladas conversas em voz baixa, cheias de promessas sussurradas de poder e imortalidade, eram a melodia sombria da sua revelação, o hino macabro da verdade que se desdobrava diante dele. A verdade, quando finalmente se revelou em sua totalidade, foi mais grotesca e aterrorizante do que qualquer demônio ou criatura das profundezas que Valerius pudesse ter imaginado em seus piores pesadelos. O Conselho dos Anciãos, em sua busca desesperada por poder e controle absoluto sobre a população aterrorizada e fragilizada pela peste, havia encontrado um antigo profano tomo de necromancia. Eles acreditavam que, ao canalizar a energia vital dos doentes e moribundos, poderiam alcançar não apenas a imortalidade para si mesmos, mas também estender seu domínio sobre Tarn e além. A peste, que eles fingiam combater com promessas vazias e rituais pomposos, era na verdade uma ferramenta, uma colheita sombria de almas para seus rituais profanos de sacrifício, um celeiro de energia vital para sua ascensão. A cura oferecida a alguns era, na verdade, uma forma de garantir seu silêncio e lealdade, perpetuando o ciclo de sofrimento e morte para os demais, para a vasta maioria dos cidadãos. O cheiro de podridão que antes atribuía aos demônios e à praga, agora se misturava ao aroma de ervas e rituais macabros, um odor que jamais esqueceria, gravado em sua alma como um estigma. Valerius, o inquisidor que dedicou sua vida a caçar demônio de fogo e fumaça, descobriu que o verdadeiro mal estava nos corações dos homens que ele jurou proteger e servir. A fé que o guiava, que era a base de sua existência, se estilhaçou em 1000 pedaços, deixando-o desorientado e quebrado, dando lugar a uma raiva fria e a uma determinação renovada e sombria. Não mais um caçador de demônios exteriores, ele se tornou um vingador, seu propósito distorcido e pervertido pela amarga verdade que desenterrou. A catedral, antes um bastião de luz e verdade, agora parecia um túmulo para a verdade, um monumento colossal à sua própria cegueira e ignorância. O som das correntes e dos gritos ecoavam em seus ouvidos, mas agora ele sabia quem era o verdadeiro monstro, e era um monstro de carne e osso, não de fumaça e fogo. Ele se tornou um espectro, movendo-se pelas sombras de Tarn, um homem quebrado, mas com um novo e terrível propósito: expor a verdade, não importa o custo, e desmantelar a podridão que se aninhava no coração da cidade. O som de seus próprios passos nos becos escuros e úmidos era o único som que o acompanhava em sua nova jornada, uma jornada solitária e sem retorno.